Olá, olá, tudo bem? Estamos aqui. Vou até já opinar o negócio que eu tenho que falar. Diz que perfil de pessoas. Vamos lá. Perfil comportamental. Ups, isso. Aqui, deixa agora eu opinar. Pronto. Perfil comportamental. Tudo bem, pessoal? Começando aqui essa nossa live de quarta-feira, às 21h. Decidi, né, que vou fazer as lives, então... Oi, Magdinha, querida. Decidi que vou fazer, então, todas as quartas-feiras, às 21h. Eu sempre vou trazer algum tema. Depois, na verdade, o que acontece é que eu faço essas lives, aí depois eu salvo lá pro meu YouTube. Eu não deixo aqui no meu Instagram, porque eu já tô aprendendo que é bom a gente indicar. Não tá me ouvindo? Será que sou eu? Alô, alô, tá me ouvindo? Gente, quem tá entrando, fala se tá ouvindo, viu? Que a Magda acabou de me dizer que não tá ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Só faz assim, se sim, se não. Ah, querido Renê Lindezo, tudo bom? Também te amo. Tá ouvindo? Beleza, Má, eu acho que é você, alto e claro, fechou? Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre o perfil comportamental DISC. Na verdade, agora eu vou trazer, obrigada, Thiago, eu vou trazer uma série de temas, obviamente, né, voltado a perfil comportamental. Beleza, obrigada. Voltado ao perfil comportamental. Então, assim, para quem não sabe, né, para quem não me conhece, todo o meu trabalho é destinado e dedicado a desenvolvimento de pessoas, carreira, liderança e comportamento humano dedicado ao mercado de academia, não somente, né? A gente trabalha com outros setores também. E a gente acaba assim, usando, né, todo o conhecimento de perfil comportamental em outras questões do ambiente corporativo, como recrutamento e seleção, treinar pessoas, montar equipes, fazer o desenvolvimento de talentos e lideranças. Então a gente usa perfil comportamental para tudo na vida, na verdade, né? Até para arrumar o love. Sabe aquela pessoa certa que a gente acha que tem que arrumar pra gente? É quando a gente precisa saber um pouco quem a gente é para poder se relacionar com uma outra pessoa que seja diferente e qual é a melhor maneira para a gente se relacionar. E aí, começando um pouco falar sobre o que é o DISC. Quem não sabe, quem nunca ouviu falar, o DISC é uma metodologia que foi criada por um cara chamado William Moulton Marston. E esse cara, em 1928, lançou um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais. Esse é um livro que recentemente não, talvez faz uns 8 anos, 10 anos, ele foi traduzido para o português, né? Mas não tinha tal. E é um livro que é bem bacana, assim, porque traz assim, a parte clássica, tradicional do DISC. E o DISC, ao longo desses anos todos, que foi então introduzido no mundo corporativo pelo William Moulton Marston, né, que estudou os 4 perfis comportamentais, ele entendeu que ele participou da guerra, e lá na guerra ele descobriu que as pessoas se comportavam de maneiras diferentes e que o perfil comportamental, ou a maneira como a pessoa se comportava diante do estresse, né, das dificuldades que as pessoas passavam ali, ela tinha uma tendência à ação. Então a tomada de decisão das pessoas mudava de acordo com o perfil comportamental e ele começou a estudar isso. Dizem as más línguas, ou as boas línguas, que ele, o William Moulton Marston, se apoiou na tetralogia de Jung, que é um estudo de 4 perfis comportamentais também. Para Marston, ele trouxe o que a gente chama hoje de DISC: dominância, influência, estabilidade e controle, os 4 perfis comportamentais clássicos aqui do DISC. Esse nosso bate-papo aqui não é para você conseguir se identificar, embora muito mais do que os testes que a gente aplica aqui na BrainFit, muito mais do que os testes, o que vale pra gente, principalmente a gente que trabalha com RH, é a capacidade que as pessoas têm de se reconhecerem como sendo esse ou aquele perfil. E de cara, assim, eu já quero dizer que não tem bom nem ruim, né?
Perfil comportamental é característica das pessoas, né? Então, não tem o que é melhor ou o que é pior. Tem aqueles que mais se adequam a uma determinada situação, uma determinada posição, a uma determinada tarefa, a uma determinada necessidade da empresa, né? Claro que muita gente me pergunta assim, puxa, Cris, mas o DISC, ele pode ser, por exemplo, uma pessoa de vendas, ela tem que ser isso ou aquilo, uma pessoa de relacionamento, ela tem que ser isso ou aquilo. Eu costumo dizer que, em se tratando de pessoas, o céu é o limite, mas existem pessoas que têm um modelo comportamental um pouquinho mais acelerado, mais proativo, eu diria, e essas pessoas mais proativas, elas têm uma tendência a serem mais ágeis na tomada de decisão, no relacionamento com as pessoas, para agir rapidamente. Tudo tem bom e ruim, né? Mas o bom dessas pessoas é que elas, por serem mais ágeis, mais proativas, existe uma tendência de que elas funcionam bem em lugares que exijam resultados rápidos, assertividade, velocidade, agilidade, e que sejam pessoas que recebam feedback de uma maneira mais ok, assim, né? Elas reclamam menos de receber o feedback, elas falam, beleza, tá tudo certo. E aí as pessoas que são menos proativas, a gente chama de, vou chamar reativo, mas não é bem assim a conta, mas ok. As pessoas que são menos proativas, elas têm uma tendência a pensar mais, a demorar mais para tomar decisão. Tem uma confusão geral aí em comportamento humano que as pessoas acham que a pessoa que demora para tomar decisão procrastina. Veja, procrastinação é uma competência humana, né? Então, assim, todos nós procrastinamos em algum momento, independente do perfil. Então, uma coisa importante quando a gente fala de perfil comportamental é que a gente não precisa rotular as pessoas, né? A gente só conhecendo como é que ela funciona, como é que ela age e reage diante de uma situação, a gente faz os estímulos corretos para que essa pessoa possa entregar a melhor parte dela e se sentir feliz com isso. Porque no mundo corporativo, a vida é cruel de uma certa maneira, né? No mundo corporativo existe uma grande cobrança de que a gente tem que ser perfeito, de que as coisas precisam acontecer do jeito que é aquela história, né? Precisa acontecer coisas que sejam boas para o bem comum, beleza. Mas tem momentos em que você precisa se posicionar e este posicionamento, dependendo de como é a cultura da empresa, pode ser mal vista. Em se tratando de perfil comportamental, nós temos dois perfis que têm menos filtro para falar com pessoas, que é a dominância e o controle, que é o D e o C. Dominância e controle, eles não são pessoas muito ligadas a pessoas, eles são ligadas mais a processos e coisas. Então eles têm menos paciência, eles têm menos filtro, eles não têm cuidado, eles têm dificuldade em estabelecer empatia, existe um lugar aí de julgamento da necessidade do outro, então Ds e Cs. Os Is e os Ss, eles são pessoas mais de relacionamento, mais emocionais, então são pessoas que curtem, né, o relacionamento humano, falar de sentimento, falar de emoção, eu me senti assim em determinada situação, então eles têm essa coisa de querer se relacionar pessoalmente. Os caras que são mais ativos ou proativos e que dão um pouco mais de velocidade para as coisas são os Ds e os Is, porque eles são mais rápidos, mais acelerados, mais ágeis. Não necessariamente o dominante, ele é um cara mais, se eu for falar, né, sem levar a conta dos sistemas de tomada de decisão, porque nós temos os dois, tá? A gente tem, até porque nós somos a conta do DISC. O DISC, nós somos a somatória dos 4 modelos numa pessoa só. Oi, Paulinha, lindeza. Oi, Márcio, querido. Fê. Ixi, tanta gente tá entrando aqui, eu nem tive tempo. Eu comecei a falar desembestadamente. Oi, Tata. Deb. Ai, tem uma galera aqui, né, gente? Oi, tudo bem? Mas assim, os perfis comportamentais mais ágeis, mais rápidos, Ds e Is, eles são acelerados. O dominante, ele é mais racional, e aí eu não vou levar em conta a parte dos sistemas de tomada de decisão, porque nós somos a combinação dos 4 e nós somos, portanto, racionais e emocionais em tudo na vida. É que a gente
dependendo de como a situação chega pra gente, a gente aciona um ponto, mas isso é tema de outra live, beleza? Mas os dominantes, que são mais racionais, eles têm uma tendência a tomar decisão sem filtro e rápido, e às vezes atropelam as coisas. Os Is, eles não pensam muito, então eles tomam decisões não pensando em consequência. Ds até sim, porque os Ds, por serem mais mentais, eles acabam fazendo uma conta lá no final. S's e C's, eles são mais lentos para tomar decisão, mais reativos, a gente vai chamar de reativo, tá, gente? Mas mais reativos. E os C's e os S's e C's, deu branco. Os S's e C's, eles são mais lentos e aí eles são mais especialistas, demoram para tomar mais decisões e aí eles acabam sendo muito bons para a parte de operação, para a parte de planejamento, para a parte que tem que pensar mais e estruturar mais e dar mais acabamento. Quando a gente está falando, por exemplo, numa empresa, né, numa academia, em pessoas que precisam fazer as coisas rápidos, chamar pessoas para ação, chamar gente para ralar, para fazer as coisas, tem que ser Ds e Is. O I, muito mais para envolver outras pessoas, e os Ds para organizar, porque ele tem uma visão muito sistêmica, a dominância, né? Então os Ds para organizar toda a bagaça, e o I para ir lá na frente chamar todo mundo, venha comigo, porque o I é de influência e o I é um cara super bom de relacionamento. Os S's e os C's, como eles são mais da acabativa, são mais especialistas. S, você, por exemplo, num processo, num evento que você vai construir, você põe o S para previsão de possíveis falhas. Segurança como, por exemplo, comprar alimento para um evento, ele sempre tem essa conta, sabe? Ele vai sempre prever o possível erro, mas não o erro do C, que é erro, mas é um erro de falha no sentido de que faltando não vai ser legal para todo mundo, entendeu? Ele preza muito por segurança. Então, se vai acabar a força, se vai acabar o som, se vai acabar a água, se vai acabar a comida, se vai acabar o extintor de incêndio, se ele tá cheio, entendeu? Então, essas coisas. E o C, ele vai fazer o cara da planilha, né? Então, ele vai fazer conta, ele vai medir, ele vai querer saber quantos... Vou falar umas coisas meio exageradas, tá, gente? Quantas mordidas tem cada pão para saber quantos pães ele tem que comprar por pessoa, sabe assim? E aí faz essa conta. Então, assim, cada modelo comportamental, perfil, né, serve, teoricamente, naturalmente, para determinadas coisas dentro do negócio. Então, é por isso que é tão importante a gente conhecer esses 4 sistemas. Então, D, dominância. I, influência, S de estabilidade e C de controle. Essa é a nomenclatura mais clássica, tá? Dominância, influência, estabilidade e controle. Que no mercado de academias é muito conhecido como diretivo, interativo, social e calculista. Não vem ao caso isso, porque o mais importante é a gente entender o que significa cada um, tá? A dominância, ela é um cara de poder. Esse cara, eu já disse que ele não tem filtro, então ele é tenso, ele é viciado em estresse, ele manda, não pede, ele tem muita dificuldade de dividir emoção, ele não é um cara muito emocional, ele fala muito dele, ele pode ser visto como arrogante, ele pode ser visto como uma pessoa que expressa medo no outro, as pessoas têm um pouco de receio de falar com ele. Quando é da equipe, é mal visto, né? É o cara ruim, rude, que tem pouco filtro, tem o sincericídio, fala as coisas sem pensar, sabe? Quando ele manda a pessoa para aquele lugar, ele não tá mandando, não é pra pessoa ir. Isso é uma coisa importante, tá? O dominante, quando ele manda alguém para aquele lugar, finge que não ouviu, tá tudo certo, porque ele não vem daqui do coração. Vem da boca, vem só tipo, para com isso, é uma maneira de fazer na força o outro parar. Então o dominante, ele tem muito essa questão. Cliente, assim, a gente às vezes chama aquele cara de chato, de pentelho. O chato mesmo, a gente vai falar depois, mas assim, um cara, não é cri-cri, mas ele é arrogante, ele chega batendo a mão no balcão, ele quer chamar o dono, ele quer negociar direto, ele quer passar por cima das pessoas, ele na hora que você vai dar pra ele um treino pronto, ele vai querer fazer do jeito dele, ele desconstrói coisas. Agora, tem uma coisa na dominância que ninguém sabe, é o segredo, que é assim, dominantes, eles gostam de pessoas que
que são resistentes a eles, né? Que enfrentam, mas eles não toleram. Então, assim, dominante, se ele chegar para você e falar assim, por exemplo, tô com pressa, cadê eu quero fazer logo aquele negócio, tô sem tempo, porque normalmente eles estão muito sem tempo, né? Tempo é uma coisa que é muito preciosa para dominante, então eles aproveitam todos os segundos, por isso eles acabam atrasando nas coisas. Atenção, os dominantes eles têm uma tendência a atrasar, mas não é porque eles não sabem do horário, é porque eles gastam todos os segundinhos fazendo todas as coisas, entendeu? Dominante otimiza muito o tempo, tá? Então, assim, isso é uma dica. Quando ele chegar para você e disser, eu tô com pressa, ou eu quero fazer isso logo, na hora, rebate para ele perguntando quanto tempo você tem. Tá bom, você tá com pressa, não tem problema nenhum, quanto tempo você tem? Ele vai falar para você 1 minuto, segundos, dependendo do tipo, né? Assim, depois eu vou falar das intensidades. Se eu esquecer, alguém que tá aqui vai me lembrar. E aí, dependendo de como ele vai falar rápido, eu tenho 1 minuto. Então tá bom, perfeitamente. Em 1 minuto eu sou capaz de fazer um atendimento para você de qualidade. Vem comigo. Ele vai odiar, mas ele vai fazer. E depois ele vai passar a te respeitar. Se vocês assistiram, se não assistiram, assistam o filme. É o filme da Sandra Bullock, se alguém lembrar aí, é aquela que ela adota aquele menino negro que é jogador de futebol americano, tá? A Sandra Bullock, o nome do filme em inglês é Blindside, eu não sei em português, gente. Eu tenho problema com essas coisas, mas daqui a pouco eu vou descobrir. E aí, a Sandra Bullock, neste filme, ela é o dominante. Então, se vocês quiserem, de repente, identificar perfil, esse filme é um filme legal pra caramba, pra vocês identificarem a dominância. Beleza? Dominante, falei. Influência. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Não tem, não. A influência. Influência é o cara de relacionamento. Ele é super ágil também, mas enquanto a dominância é rápida, mas ela é muito mais racional, mais cabeçuda, né, assim, a dominância, a influência ela é mais emocional. Então ela é super rápida também, mas ambos, dominantes e influentes, são pouco profundos, eu diria. Então não tem muita profundidade. O I tem mais, mas como o I ele tem uma tendência a ser bastante egocêntrico. Os Is que me perdoem com todo o amor do mundo, mas os Is eles são egocêntricos, então eles têm um ouvido muito ruim, eles não sabem ouvir crítica, eles não sabem ser posicionados, eles não gostam disso, porque como eles têm boa intenção em tudo, e a influência ela é muito de ser otimista, sabe? Um cara super prima e preza muito por felicidade, por otimismo, vai dar tudo certo. Só que esse dar tudo certo, ele não faz conta. Então, por exemplo, ele se atrasa pra caramba porque ele realmente esquece de compromisso, a conta bancária dele é uma bagunça, quando ele vai ver tá tudo zoado, porque ele acha que de cafezinho em cafezinho a conta não seca, sabe assim? E aí esquece de fazer a conta lá no final. Então faz uma super ele tem 3, 4 agendas ao mesmo tempo, tudo começada, nada acabada. Eu tô falando, né, de um I bem clássico, tá, gente? Calma que depois a vida vai ensinando, tá tudo certo, não precisa se rasgar aí, não. Mas a influência tem essa dificuldade, tem dificuldade pra caramba de ler pessoas. A dominância, ela olha para as pessoas e fala, se servir, tá tudo certo, tá? A dominância é isso, porque é muito focada em resultado. A influência, ele tem muita dificuldade de identificar perfil de pessoas, porque ele se enxerga sempre como semelhante, porque o I, ele quer fazer parte, entende? Então ele quer trazer todo mundo para perto dele, mas muito mais para que essas pessoas o aprovem do que ele necessariamente aprove o outro. Então o I, ele tem, ao mesmo tempo que ele é de relacionamento, ele tem uma certa dificuldade de se ver nesse lugar, de entendendo pessoas, por exemplo, eles são super até um pouco ingênuos, né? São sensíveis pra caramba, mas, por exemplo, na hora de fazer uma interpretação de perfil, comportamento, digamos que sei lá, headhunter, aqui, né? Esse cara, ele vai olhar e vai gostar de todo mundo, entendeu? Porque ele não tem essa coisa muito de saber, de selecionar, entende? Pra ele todo mundo é legal, todo mundo é bacana, todo mundo festa no AP. Aliás, essa música acho que é do Latino, hoje tem festa no AP, é do I. Então o I ele é esse cara que mistura tudo junto e misturado, sempre cabe mais um. Ele faz uma conta de pouca profundidade, né, como eu disse, mas é um cara super animado, super bacana. Em gestão, o dominante,
ele é mais rígido, evidentemente, né? Então ele cobra muito por resultado, ele tem pouco filtro, centralizador, ainda mais quando ele vira gestor, né? Vira uma chavinha aí, ele vira um baita general. O I, quando ele em liderança, ele tem uma baita dificuldade de posicionar o outro. Então feedback é a morte para ele. E não gosta de dar feedback porque ele acha que dando feedback, o outro não vai gostar mais dele, entendeu? Mesmo em posições de liderança. E tem aquele cara aí que é da liderança que vai tomar decisão à revelia. Quando todo mundo achar que nada tá acontecendo, o I já tomou a decisão e não avisou ninguém, sabe? Então, tem umas coisas no I que precisa tomar, assim, no ID, no I, claro, né? Em todos, que precisam olhar para isso, né? Porque o I, eu falei isso por quê? Porque o I, ele reclama, às vezes, de que ele não é valorizado, entende? Na verdade, ele tem uma super necessidade de ser reconhecido e ele acha que ele não é valorizado. O fato dele não é que ele não é valorizado, é que a postura dele, pouco convencional, né, em geral, faz com que as pessoas tenham resistência, às vezes, de delegar alguma tarefa importante. Então, o I tem isso, tá? Então, falei do dominante e falei da influência. Falei dos dois perfis rápidos. Esses dois caras juntos no perfil da gente, agora eu vou falar uma coisa importante que eu ia falar das intensidades, né? Vou falar agora para depois ir para o segundo painel, o painel dos reativos, né? Tô no primeiro painel proativo, e já vou já para o painel do reativo. Mas a gente é a soma dos 4. Dominância, influência, estabilidade e controle. Nós somos os 4. Cada um de nós tem uma intensidade, quando a gente faz o teste, a gente tem uma intensidade de dominância, de influência, de estabilidade e controle. Essa intensidade vem de onde, Cris? Vem da nossa personalidade, da nossa história de vida, da nossa cultura, do nosso perfil comportamental. É daí que vem. É muito louco, né? Porque dá pra gente aprender com os outros? Sempre dá, é lógico que dá. A gente nunca pode falar que para as pessoas as coisas são impossíveis. Basta as pessoas serem conscientes. É a consciência que modula as nossas atitudes, tá? A consciência de quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou, quem são as pessoas à minha volta, é que me dão possibilidade de tomar cada vez melhores decisões. E essas intensidades moduladas, né? Dependendo de como elas são moduladas, existem várias, gente, muitas empresas. A gente tem aqui, tá? Teste. No nosso site, se vocês entrarem lá, tem o teste DISC que vem direto para mim, tá? Sou eu que faço análise. Então, se alguém quiser aqui se interessar, é só ir lá pro nosso site que eu faço. E assim, dependendo da intensidade, tudo isso que eu contei até agora do D e do I é mais evidente na pessoa. Então, por exemplo, eu vou dar um número só para vocês entenderem, porque a coisa boa do perfil comportamental é que as atitudes podem ser medidas, né? A gente pode medir comportamento de acordo com a leitura de quem o outro é, né? Tem gente que é super descrente, tá? Mas assim, quem trabalha com isso, para mim, é um ponto de apoio maravilhoso, porque eu não sou a mãe de Ná, né, para adivinhar como são as pessoas. Eu acho bacana a gente se apoiar em uma metodologia que é confirmada, né? O DISC existe há muitos anos e super comprovado, né? É incrível. Eu estudo a ferramenta há 25 anos, eu adoro, é maravilhoso, é uma metodologia, um estudo, sabe, que nos ajuda muito. Então, dependendo da intensidade, o perfil ele acaba sendo mais latente, a gente consegue identificar com mais facilidade. A combinação dos 4 é que modula a diferença de um e do outro. Um exemplo. Digamos que eu seja um dominante, eu vou falar sendo 40 o máximo e 11 o mínimo, tá bom? Só para vocês entenderem números. Digamos que eu seja um D40, tá? Que é o máximo do D, né? E eu tenho uma configuração de ISC lá, que na composição do todo me dá um número que é 100. 100% de algo é 1. E aí as intensidades. Pode ser que eu encontre um dominante dos quais, né, o D maior e SC com uma composição muito parecida, só que a intensidade do outro é um pouco menor do que a minha, mesmo sendo eu o primeiro D, o segundo I, sei lá, C e S, porque dentro dessa configuração a gente vai lendo em ordem de intensidade.
Entendeu? Quando que eu digo que alguém é S? Quando o S dessa pessoa é para cima, é alto, é mais alto do que os outros três componentes. E é assim que a gente faz conta. Até posso depois mostrar isso para vocês num outro momento, tá? Mas é isso que diferencia um cara do outro, uma pessoa da outra. A maneira como cada um de nós é composto nesses 4 modelos. Por isso que eu falei que a gente tem 2 sistemas de tomada de decisão, mais rápido e mais lento, mais racional e mais emocional, mas nós somos a combinação de tudo isso. Então é por isso que gera tanta confusão na hora de interpretar perfil. E aí, pra gente saber com quem a gente tá lidando, a gente precisa conhecer de gente. E não tem segredo, é só estudar, tá bom? Então, para vendas, um exemplo, tá? Se você precisa de, não só venda, né? Mas se você precisa de movimento na academia, né? Se você precisa de gente rápida, contrate, né? Ou olhe para os Ds e os Is. Pode ser I com D, I com S, D com S, D com C, ele fica mais racionalzão, tá? Mas, ok, Ds e Is sempre no primeiro a intensidade mais alta. Por quê? Porque dá movimento. Serve para venda. Aliás, DI alto, Adriano, não me diga. DI alto é venda, né? Assim, é um cara super apoiado em venda. Agora, tem uma coisa, tá, gente? Outro dia eu tava conversando isso com um consultor de mercado que eu amo, e a gente estava chegando a uma conclusão, e, putz, cara, hoje a gente está falando aqui de pessoas e tal, né? Para mim, o bom vendedor é quem gosta e precisa de grana, assim, na boa, tá? E aí, se o cara é DI, SC, se o cara for performático, tiver afim, precisar, isso aí para mim tanto faz. É que pela agilidade dos processos como eles funcionam, dependendo da academia, dependendo da configuração da academia, serve muito para dar esse movimento de entrega de resultado de agilidade. Lembrando que D é racional, se eu puder falar isso, né? Racional, e o I é mais emocional, então, né, dependendo da intensidade de como é essa conta, se você for colocar um I para vender, você tem que ter um gestor por perto. Se você colocar um D para vender, você tem que tirar as pessoas de perto dele, que ele vai dominar o pico, beleza? Então é mais ou menos essa conta. Vamos falar de S e de C. Eu prometi que as minhas lives não vão durar mais do que 40 minutos. Talvez essa dure um pouco mais, tá? Porque o tema, ele é mais, assim, eu tô cuspindo, né, conteúdo, espero que esteja ajudando, né? Vamos lá. S's e C's são mais lentos. Ai, Cris, então quer dizer que não é legal ser S e C? É super legal ser S e C, para de ser besta, não tem nada a ver. O D e o I, eles são mais rápidos, é só isso, tá? E, portanto, são mais rasos e são mais sem filtro. S's e C's, eles são mais especialistas. O cara que é especialista, ele pensa mais, ele demora mais para tomar decisão. Isso é ruim? Puta, não. Se a gente estiver falando de planejamento, organização, conta, indicadores, né, até a parte estratégica, é ótimo, entendeu? Cada um de nós, embora a gente seja a união, né, dos 4 perfis, mas cada um de nós, dependendo da intensidade que fala mais alto, né, a primeira, né, de vocês, primeira e segunda, e aí teria que aprofundar mais, ok? Dependendo de cada um de nós serve instintivamente para um negócio, né? Então, o DI é mais rápido, SC mais lentos. O S é o cara da estabilidade. O que significa ser o S, né? O S é aquele cara mais tímido, é aquele cara não agressivo, ele se preocupa demais com questões do status quo, pro bem comum, que as pessoas estejam felizes, harmoniosas, ruídos altos, barulhos altos, gente gritando, alguém gritando o nome dele no salão, colocando ele em evidência, esse cara começa a suar frio, tem vontade de sumir, de encontrar um buraco, avestruz, enfia a cabeça, é meio isso, né? Então, o S, ele é um cara da segurança, portanto, a pessoa que é de segurança tem insegurança no coração. Então o S, ele precisa se sentir seguro. Esse cara é um cara que, dependendo da intensidade, se ele for um alto S, aí eu vou começar a falar uns termos aqui para vocês entenderem, se ele for um alto S, ele vai chegar num lugar, ele procura as portas de saída, locais de incêndio, extintor, ele verifica se o extintor tá cheio, carro, ele não sai com o carro na reserva nem a pau, né, assim, é o cara que vai olhar para tudo isso, porque para ele
não é o ponto, o medo dele não é se dar mal, o medo dele é acontecer alguma coisa de ruim para todo mundo, inclusive para ele. Ele é um cara que pensa muito no outro, ele é aquele cara que de acabativa, né? Então ele não fica muito feliz se o negócio não tiver acabado. O C também, mas o C, ele não fica feliz se o negócio não tiver acabado, mas para ele nunca estará acabado, porque o C, como ele olha para perfeição, ele fala assim, nossa, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom e não vai tá bom nunca, então ele nunca acaba, né? Então a acabativa do C é diferente da do S. O S acaba, ele finaliza, ele quer terminar. Ele começa um negócio em que ele varia à noite e aí ele acaba entregando, e entrega uma coisa de muita qualidade. É aquele cara, por exemplo, eu tenho um grupo na faculdade, eu faço mestrado, e aí no meu grupo tem as 4 lá, né? Eu não vou nem dizer qual é o meu papel na história, que vai ficar engraçado, mas tem uma delas, que é uma linda, maravilhosa, que, cara, ela lê a apostila pra gente, faz os resumos de tudo e manda tudo pra gente, assim, sabe? E muito, porque é material pra caramba, vocês imaginam, é que todas nós trabalhamos e ela, no caso, não, né? E aí ela manda tudo pra gente, e pra ela é a vida, entendeu? Poder ajudar o outro. Então o S é esse cara altruísta que quer ajudar o outro. Ai, Cris, então você está dizendo que o D e o I são 2 demônios? Não, não tô. Tô dizendo que cada um de nós pensa nas pessoas do seu jeito. Tá tudo bem. É que o S, ele exagera um pouco nessa conta de olhar para as pessoas do ambiente nesse status quo. Beleza? Cs. O C é o cara do controle. Controle ou conformidade, né? Estar em conformidade com seus altos padrões de exigência. O C, ele é o cara do perfeccionismo. Então, é um cara que tem o foco no erro. Porque é o erro que alimenta o acerto. E ele ele quer o acerto. Olha que doido. Então, eu falo assim, né? Parece que é só ele que é doido. Não, todos somos, tá? O D, o I, o S e o C também, né? E o C, ele olha para um negócio que tá errado e ele fala assim, nossa, precisa arrumar. Enquanto aquilo não arruma, ele fica pensando naquilo. Então a cabeça dele, 10% de erro, ocupa 100% da cabeça dele. E aí ele fica nessa conta, nesse labirinto mental, até resolver. Quando depende dele, ele já se sente um pouco mais, eu não gosto muito dessa palavra, tá? Mas empoderado. Porque ele fala, bom, beleza, tá na minha mão, eu vou resolver. Só que ele tem o tempo dele. E não necessariamente o tempo dele é o tempo da empresa. Ele acaba tendo um problema de entrega nesse sentido, que é o que mais dá ruído, principalmente quando é gestor, tá? Eu falei da gestão DI, mas eu vou falar dos outros. Principalmente quando é gestor, os Cs, eles têm... não é procrastinação, tá, gente? Demora mesmo. Para fazer um negócio que ele acha que tá errado, ele não faz. Você entendeu? E o C, ele tem uma coisa super importante, que é tudo na mente. Então, ele tem um sistema, assim, um ERP na mente, né? Então, oi, Thay, tudo bom, lindeza? Ele tem um ERP na mente, ERP, né? Um sistema de operação. E aí, como ele faz muita conta, ele pensa muito, ele tem muitas respostas, às vezes ele é visto como arrogante. Tem um amigo, eu tenho vários exemplos, tá, gente? Mas eu tenho um amigo que é chamado de oráculo, porque é só perguntar para ele sabe tudo, sabe assim? Então, os Cs, né? Mas é dele, é natural dele. A gente podia, sabe, eu acho que o C, ele não tem a menor pretensão de ser arrogante, mas ele tem certeza que ele sabe coisas que ninguém sabe. E é verdade. Porque ele tem essa curiosidade latente da mente em estar em contato com informação. E essa informação é uma informação muito preciosa para o todo também, né? Porque se ele é o cara da planilha, do número, do controle, da organização, da metodologia, dos processos, de tudo organizado, independente dele ser muito preciosista ou não na hora de configurar tudo isso, ele vai resolver muitos problemas que muitas pessoas não têm a menor paciência, entendeu? Então, se vocês olharem agora para o S e para o C, são pessoas que são muito boas para organização de departamentos, atendimento a público. O S é sensacional. O C, ele é mais para finalização por exemplo, sei lá, na venda, seria muito legal que as academias conseguissem ter a pessoa que prospecta, a pessoa que atende e a pessoa que finaliza.
né, que a gente está falando, eu posso até fazer essa live um dia, que é o Hunter, o Farmer e o Closer. Então, o Hunter seria um DI, né, o cara que vai mais para cima D, principalmente, né, os S's, os I's e S's são os caras de atendimento, de vem aqui, vamos conversar, lá, de acolhimento, principalmente S, e o C seria o cara da finalização do processo, das contas, do contrato. Isso seria lindo, né, se a gente conseguisse colocar dentro das academias. Então, o S e o C, eles são para operação, para organização, para limpeza, para configuração das coisas, para entender. Então, Tata, mas eu conhecendo a senhora, sei que a gente tem que trabalhar isso em cada um de nós. E é muito legal quando a gente identifica quais são o ponto que a gente precisa melhorar, né? E se a gente tiver, veja, lembra que eu falei logo no começo que nós somos a soma dos 4, D, I, S, C? Eu tenho C no meu DNA comportamental, né, se eu assim pudesse dizer. Eu tenho C nele, então eu tenho que acionar esse ponto e estimular isso para que esse ponto de controle apareça em mim, entendem? Por exemplo, pessoas de dominâncias são pessoas que normalmente, se não fizer alguma coisa na vida, vão passar a vida sozinha. No enterro delas vão só elas, né? Lê, amor. E aí essas pessoas acabam assim, não tendo menor possibilidade de se relacionar com ninguém. Os Is são pessoas super egocêntricas, se deixar, e aí se eles não olharem para o outro, eles também vão ficar sozinhos. Os S's olham demais para o outro e aí não cuida da própria vida. E o C não está muito preocupado com os outros, não, está preocupado mais com os processos e também vai ficar num lugar isolado. Então se a gente souber equilibrar os pontos que a gente tem na gente individualmente e olhar para tudo isso, a gente consegue desenvolver novas habilidades, sem necessariamente ser o estigma de que porque eu sou isso eu faço isso, porque eu sou aquilo eu faço isso, entenderam? Perfil comportamental vai muito além do DISC. O DISC ele é um ponto para a gente se apoiar. Oi, Tata. A gente é um ponto para a gente se apoiar, para a gente saber com quem a gente está lidando e com quem a gente está falando. E ele ajuda demais nas relações humanas. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que por mais que eu goste, por mais que eu ame, essa pessoa é uma pessoa que não gosta, por exemplo, de toque, Cs e Ds não gostam de gente encostando, né? O D vai dizer que não é touchscreen. E o C não vai dizer nada, mas nunca mais aparece. Então a gente tem que tomar cuidado, o cara não gosta, tudo bem. Os Is e os S's, o I adora, né? O I é aquele cara que pula em cima das pessoas, que faz uma puta festa e tal, e não sei o que lá. O S não, ele chega de mansinho, ele encosta baixinho, ele fica quietinho, ele tá sempre ali dando um suporte. Então assim, veja, a gente se comporta de maneiras diferentes e essa é a grande barato. O Diz que salvou seu casamento, que lindeza! Você sabe que... É muito legal, quando eu dou treinamento DISC, né? Eu dou muito treinamento DISC. Aliás, são os treinamentos, treinar pessoas para se reconhecerem é comigo, né? Eu adoro. E eu faço isso tanto individualmente quanto coletivo. E eu já vi, até com você, né, Tata? Thaís, Camila. Eu já vi casos, eu estimulo nos meus treinamentos que as pessoas pensem no love, entendeu? No cônjuge, né? No boy, na mina e tal, entendeu? Porque eu acho que as pessoas realmente elas precisam saber se reconhecer, saber com quem elas estão lidando. E tem um componente emocional que é engraçado. Quando a gente se envolve emocionalmente, a gente tem uma tendência a achar, gente, sei lá, que o outro tá sempre errado e a gente tá sempre certo, né? Ou dependendo, né, também, a gente se destitui, dependendo do perfil, a gente se destitui de autoridade e de verdade em detrimento do outro, sabe? Então existem umas crenças que são muito tóxicas para o relacionamento. Quando a gente conhece o perfil nosso e do outro, fica mais fácil. Porque aí a hora que a pessoa, por exemplo, você diz assim para um C, eu te amo, e o C fica olhando para sua cara. Total, você trabalha com o marido, né? E ele é C, não é, Thaís? O Sérgio acho que é C, né? Não lembro. Mas aí você olha para um C, por exemplo, e diz assim, eu te amo, e o C fica te olhando, e na cabeça dele ele tá pensando assim, cara, mas eu preciso responder, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Se é isso que a pessoa tá esperando? E não é que é frio, simplesmente não faz sentido para ele, porque se ele tá com a pessoa porque gosta, entende? Então tem umas coisas que em relacionamento humano a gente tira muitas barreiras,
sabe? Profissionais, de relacionamento, né? No caso, marido e mulher que é sócio, ou né, cônjuges em geral, né? Enfim, de qualquer configuração, né? O cônjuge tem vários problemas aí inseridos, né? E aí, então, você é GC e você é um I grandão, na verdade. E aí são opostos, né? Cs e Is, teoricamente. Então você imagina a confusão que pode dar, né? E sendo sócios, sendo donos de um mesmo. Imagina isso para a equipe. Imaginem vocês, os sócios, sendo marido, mulher, ou cônjuges, né? Ou muito amigos, né? E aí, quando não se entendem, isso se reflete na equipe como um todo. Então vamos lá. Dominância, influência, estabilidade e controle. O DISC é uma ferramenta que ajuda a gente a medir gente, a gerir pessoas. Na configuração mais clássica é dominância, influência, estabilidade e controle. Cada um de nós é a soma dos 4. Prevalece aquele que fala mais alto, então alto D, alto I, alto S, alto C, e aí os médios e tal. Cada um de nós pode aprender com o outro e com a gente mesmo, porque existe um componente dos 4 na gente. Só que a gente precisa aprender a lidar com isso para poder saber o que fazer com isso. Gente, tem uma outra coisa. Em gestão de pessoas, existe uma coisa chamada preguiça do outro. As pessoas têm preguiça das outras pessoas, porque aquilo que não faz sentido para ela não tem interesse. Então o outro acaba deixando de ser algo interessante. Então eu não olho para as pessoas, porque para mim tanto faz. E dependendo do modelo, Ds e Cs, que lembra que eu falei que são sem filtro? O D e o C, como eles são menos emocionais, vamos dizer assim, eles dão pouca importância, de fato, para o que o outro tá sentindo ou pensando. O D vai dizer, não, para de mimimi e vem comigo. O C vai falar pra trocar, ou vai ficar com preguiça da pessoa e tchau, entendeu? E o Is e S's, eles são mais emocionais, e aí tudo é muito emocional, aí são um pouco mimizentos, né? A gente tem que falar com alguns cuidados. O I é o mais, assim, que a gente tem que tomar alguns cuidados para falar, porque ele se ofende, porque como ele quer ser aceito, isso, ele vê isso como uma coisa ruim, tá? Para liderança não tem bom e ruim, aliás, não tem bom e ruim em ninguém. Agora, a gente pode dizer que as dominâncias, eles são os caras de poder, né? Então, existe também um estigma de que ser dominante é legal. Toma cuidado, tá, gente? Porque o dominante vai sozinho pro enterro dele, se o cara não fazia nada na vida, né? Então, nem é bem assim, tá bom? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados pra gente não rotular pessoas. E a gente faz muito isso porque o ser humano é cruel. Pronto, falei, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Então, dominante seria o cara que, em tese, que teria uma tendência natural a liderar. Veja, ele só vai liderar se ele entender de gente. Para entender de gente, ele tem que entender dele mesmo. Ele tem que ter interesse pessoal. Para ele ter interesse pessoal, ele tem que parar de achar que gente dá preguiça. Né? Então, ele tem que ter essa conta aí. O D precisa começar por ele mesmo se ele quiser ser um baita líder. E ele tem potencial para isso, porque ele é o cara sistêmico, né? Ele olha para tudo de uma maneira muito sistêmica e ele gosta muito de resolver, de fazer, o foco em resultado. Pá, é legal. Então tem que tomar cuidado. O I, se ele for olhar para a liderança, ele tem que tomar um cuidado que é para não ser muito tendencioso na hora de validar uma decisão, uma atitude, uma reação, um erro. Então, na liderança, o I ele tem algumas dificuldades nesse sentido, de se posicionar perante as pessoas, porque ele tem muito medo de ser rejeitado, então ele julga mal, é isso, até com uma certa teor de ingenuidade, mas acaba errando nesse sentido e aí pode incomodar, então tem que olhar para isso. O S, ele, para não ser abrasivo, porque o S não gosta de ser abrasivo, ele gosta de ser suave, né? Então, para não ser abrasivo, ele não decide. Ele não decide e isso impacta negativamente na cultura da empresa como um todo. Porque, por exemplo, tá todo mundo vendo que tem uma pessoa ali que não tá mais dando certo, só esse cara S tem que mandar embora e ele não faz isso porque ele tem dó. Entendeu? E aí ele vai escondendo para debaixo do tapete, vai jogando para debaixo do tapete até um dia que o negócio explode e ele é obrigado a tomar uma decisão. Aí ele sofre, ele ainda vai pensar de novo ou ele vai botar alguém para decidir por ele. Então esses na liderança tem esse olhar. E os Cs na liderança são muito, muito metódicos demais e eles julgam
o outro com a sua própria régua. Isso é bem legal, tá, gente? O C julga as pessoas com a régua própria. Então ele fala, pô, se eu sou capaz... Isso é um discurso máximo. Se tiver C aqui, vai rir. E riam, porque faz parte, tá? Se o C ele é capaz de dizer assim, pô, se eu sou capaz de fazer, por que ele não é capaz de fazer? Será que eu tenho que ficar falando o tempo todo que a pessoa tem que fazer uma coisa que é tão óbvia? Porque o C é o rei da obviedade. Pro C tudo é óbvio que tem que fazer, é óbvio que tem. E calma, gente, não é assim. Então, acho que eu trouxe bastante coisa, né, assim, né, em se tratando de perfil de pessoa, o céu é o limite, na liderança a gente muda umas chavinhas que a gente tem que tomar cuidado, para ser parte de uma equipe a gente tem que se colocar como parte de um todo, a gente precisa olhar para isso de uma maneira mais colaborativa, e aí eu queria muito que vocês pudessem estudar, né, o DISC. Tem alguns livros muito legais, esse do William Moulton Marston é super legal, a emoção das pessoas normais, mas tem tanta ferramenta, tem tanto conteúdo, né, assim, hoje disponível, a gente tá tudo muito a céu aberto. Se alguém quiser fazer o teste, tem lá no nosso site, é só entrar lá no brainfit.com.br, vagas, tá? Se vocês acessarem lá o pontinho vagas, embaixo tem o DISC, é só preencher. Tá lá, né? Se tiver até alguma dificuldade, depois fala comigo, porque a gente tá com um sistema novo de vagas e a gente tá testando tudo. E isso é uma coisa que a gente tá assim suando já faz um ano, né, Magdinha? Gente, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Quarta-feira, às 21h, eu vou estar de volta com um outro tema que agora eu não sei, tô aqui pensando, quem sabe vocês me ajudam, tá? Respondo as minhas caixinhas de perguntas, tá uma delícia poder conversar com vocês. Eu acho que a tecnologia, né, esse momento que a gente está passando, eu, pelo menos, estou aproveitando um monte para poder me relacionar cada vez mais com mais pessoas. Tá legal? E é sempre muito legal ter vocês aqui. E é isso. Se alguém quiser depois me perguntar alguma coisa, eu fico super à disposição. Essa live aqui, ela não fica salva, tá? Ela fica e depois eu tiro, depois de uns dias. Eu sempre falo que eu tiro no dia seguinte, mas eu tenho percebido que algumas pessoas têm assistido depois, então eu deixo aí uns dias. Agora, existe um link aqui no meu perfil que direciona para o meu canal do YouTube. Essas lives que eu tô fazendo agora de sequência estão todas lá, tá bom? Então, se alguém perdeu aqui, é só ir para lá. Fechou? Gente, um beijo, muito obrigada, saúde com muita segurança para todos e até a semana que vem. Tchau!